Hoje eu quero finalizar, né, essa questão da temática do Setembro Amarelo. E é muito engraçado, irmãos, porque no penúltimo domingo, né, eu preguei sobre depressão. Aí no último domingo o Tiago veio, pregou sobre a questão da cura, né, o milagre que ele viveu, um domingo incrível, domingo passado. E aí eu estava pensando, desde o começo da semana, Marcão, que eu tirei um tempo para descansar com a minha esposa, para comemorar os 15 anos de casados, e eu falei assim para ela, falei, amor, eu queria muito encerrar o mês falando ainda sobre essas situações, das doenças psicossomáticas, que estão pegando nossa mente, que estão, às vezes, destruindo muita gente. E aí, batata, eu chego em casa, na quinta-feira, e me deparo com a minha filha de 7 anos, vivendo uma tensão. E uma tensão gigantesca. Qual que era o motivo da tensão? Ela teria a prova no outro dia. Irmãos, é muito engraçado como existem coisas que a gente descobriu depois de velho, mas que a nova geração já vive a rodo. Então, eu não lembro de ter vivido toda essa tensão. E ela estava inquieta, ela estava preocupada, ela estava ansiosa com a nota. Veja, ela não tinha nem feito a prova, mas ela já estava ansiosa com a nota. E lá em casa, a gente percebe muito o coração deles. A gente tenta estar sempre atento. Porque quem é pai sabe, uma fala, o semblante, né? Um semblante às vezes muito caído. E aí a gente começou a tentar acalmar o coração dela, dizendo, filha, calma, é só uma prova. E aí, batata, no outro dia ela acordou cedão, e já, mãe, tenho que estudar e tal. E é claro, é bonito ver quando a pessoa se esforça, mas a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com o exagero. Porque já dava para perceber que não era algo leve. Ela estava tão tensa que eu pensei, na hora da prova vai dar errado. E aí a gente, acho que conseguiu dar uma acalmada, sabe, nos ânimos dela. E geralmente lá em casa eu jogo muita real. Eu falo, filha, não tem problema, inclusive se você tirar nota ruim. Por quê? Porque o que eu quero ver é que você está levando a sério. E você leva a sério. Ela ama estudar. Diferente do irmão, ela ama. O Benício é muito legal a diferença dos dois. Quem tem 2 filhos diferentes sabe. Helena, além de quietinha e de boa, lá também tem a diferença? Não vou perguntar quem é o estudioso, melhor não. É a mesma linha? Mesma linha, ok. Os irmãos estão ali, graças a Deus. Mas Helena é aquela menina que ela chega, ela ama dizer assim, olha, eu tenho lição de casa, eu preciso me preparar para tal coisa. Mãe, então eu tenho prova semana que vem. O Benício, a Ellen fala assim, tem lição de casa? Ele fala assim, não sei. Aí tem dias que a Ellen fala assim, então é melhor você ver, filho, para você fazer. Você acha que ele vê, querido? Aí lá em casa é muito comum, ele entra 1h, por volta das 11h30, alguém vai mexer por exemplo, várias vezes a Ellen foi mexer na mochila dele para pôr a lancheira. Benício, que lição é essa? Aí ele faz, que lição? Benício, você tem lição para hoje, meu filho. Aí lá vai o Benício correr. Então eu já percebo que a ansiedade dele não vai ser fazer a prova. Vai ser pegar o boletim e me entregar. São ansiedades diferentes. A dela não. A dela é a tensão. Porque Helena tem muito essa questão da honra, de não querer decepcionar a gente. E a gente pega leve. Filha, faça a prova em paz. E aí, a ansiedade da criança, né, pelo menos da Helena, é extrema. Então ela saiu de casa acabada, Carlão, tensa. Aí quando ela voltou, qual foi a primeira pergunta que nós fizemos? Como é que foi a prova? Aí, inverte tudo. Sai da tensão para a vaidade. Aí ela olhou para mim e falou assim, pelo que eu percebi, tirei 10. Como eu vi a tensão, eu falei, eu não vou tacar pilha, porque esse 10 está com cara de 6,5, 7. Mas calma, mas é muito interessante, irmãos, porque esse movimento da ansiedade, eu ouso dizer, eu não busquei esses estudos, mas eu estou dizendo, pelo tanto de gente que eu atendo com isso, é quase que impossível um ser humano não ter ansiedade nos dias de hoje. Quase que impossível. Agora, é claro, existem tipos de ansiedade, existem fases de ansiedade. Eu sempre gosto de assumir que eu sempre tive muito problema com ansiedade. Eu fui fazer terapia para resolver a ansiedade. Hoje eu sou bem de boa. Hoje a minha ansiedade existe, mas é uma ansiedade meio não sei se dá para dizer isso, então psicólogos me perdoem, tá bom? Mas é uma ansiedade meio boa. Então, por exemplo, hoje eu fico ansioso com o crescimento da igreja. É uma ansiedade. Tipo, domingo, de novo, já tem um monte de gente na galeria. Aí eu fico meio assim, tem que terminar a galeria. Já não está cabendo. O terreno não é nosso. Eu começo a ficar nessa, o que é uma ansiedade. E eu percebo que todos nós estamos imbuídos nesse movimento. E aí, olha que interessante, o que é ansiedade? Segundo
algumas linhas psicológicas, né? Eu peguei uma aqui. A psicologia define a ansiedade como uma resposta emocional, que pode incluir sentimentos de apreensão, preocupação ou medo, geralmente em relação a situações futuras. É uma reação natural do corpo a situações estressantes ou desafiadoras, mas pode se tornar patológica quando interfere significativamente na vida diária. E aí você começa a perceber, quem teve, né, porque eu acho que quase todo mundo teve, que realmente, quando a ansiedade está, por exemplo, no máximo, ela arrebenta com o nosso dia, sim ou não? Eu gosto sempre de olhar para isso e perceber que o movimento que a ansiedade gera em nós, ele tem ligação com a fé, e aí não tem como negar. E não estou dizendo que, né, como eu falei domingo retrasado, não quer dizer que a gente não tenha fé, mas revela de certa forma, que a nossa fé está levemente abalada. Não é à toa que para muitas pessoas, a ansiedade é o mal do século. E ela atinge homem, mulher, jovem, velho, criança, ela atinge doutores, analfabetos, religiosos, ateus. As pessoas, geralmente elas andam com o nervo à flor da pele, elas são como meio que um vulcão, prestes a explodir. E eu fico reparando em algumas coisas, não sei se você é detalhista, e tem a ver com ansiedade. Repara, você já viu gente, às vezes você está dirigindo, e aí, por exemplo, o farol vai abrir, está na cara que ele vai abrir, e aí tem aquela pessoa que está vendo que vai abrir, mas ela faz questão de correr, e aí você pensa, a diferença é 1 minuto ou 2 no máximo. E é engraçado porque ela olha assim, tensa, aí ela corre, atravessa a rua, e quando ela atravessa, ela anda. Já viu? Eu reparo nisso e falo assim, já pensou se morre? Não é assim? Ou, quer ver uma que mata a gente que gosta de dirigir correndo um pouquinho, e eu estou nesse time? Às vezes você está ansioso, eu sou muito ansioso com esse negócio de chegar logo, eu não gosto de perder tempo no caminho. Aí tem horas que eu falo assim, não, eu vou respeitar a lei, mas tem cara lerdo. Aí eu corto aqui, corto ali, e aí geralmente a gente marca um carro. Homem tá ligado? Você olha e fala assim, meu Deus, esse HRV não sai da minha frente, esse HRV preto, ô desgraça. Aí você corta ele, vai. Dá 15 minutos depois, quem para do teu lado, na moralzinha? Você sabe do que eu estou dizendo, não sabe, homem? Aí você olha e fala assim, podia ter capotado, podia ter... E chega o tiozinho da HRV, geralmente com o braço aqui, ó. E aí, como o inimigo gosta de zombar da nossa cara, o que ele faz? Ele faz assim, ó. Ansiedade. E a gente não percebe que isso vai tomando conta do nosso ser. E aqui, irmãos, eu não estou nem considerando aquelas questões mais complexas da vida. E tudo isso, por quê? Porque a gente precisa entender, né? O ser humano está sempre tentando buscar a resposta de coisas que não existem. A ansiedade, ela eleva em nós o poder do amanhã que não existe. E eu gosto de olhar para a ansiedade e pensar desse jeito. O quanto ela já atrapalhou a minha jornada, o quanto ela já me fez andar parecendo que é mais depressa, mas muito mais devagar. Por quê? Porque eu mesmo começo a complicar o meu caminho. Porque quando a gente aprende a lidar com a ansiedade, também é uma escola. Por exemplo, quando você está tentando medir que está muito ansioso, e aí você fala assim, não, tal assunto eu não vou me preocupar. E não é gostoso quando você não se preocupa, e chega no outro dia, não é o problema, e você fala assim, não deu errado. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje, para encerrar esse mês do Setembro Amarelo, uma vez que no próximo domingo já é o outro mês, é esse movimento de saber valorizar o hoje, o agora, ser intenso com aquilo que Deus tem para nós hoje, para que a gente não se perca nessa intenção de acelerar aquilo que está nas mãos do Senhor. Para que a gente entenda, e aqui, irmão, eu preciso que você preste atenção nisso, em nome de Jesus, para que a gente entenda que nesse plano perfeito de Deus, nesse plano maravilhoso, inerrante de Deus, inclui que a nossa vida seja leve, porque quem complica a jornada da vida somos nós. A intenção de Deus não é que a gente seja acelerado e maluco, é que a gente caminhe na velocidade certa, honrando a Ele com aquilo que a gente tem. É mais ou menos aquela música que eu não sei quem é o autor, mas que diz, ando devagar, porque já tive pressa. E leve esse sorriso, porque já chorei demais. Olha que coisa bonita. Quem canta isso? Alguém sabe? Almir Sater. Sérgio Reis. Os dois são primos. Almir Sater e Sérgio. Veio do sertanejo, isso é que importa. Louvado seja o nome do Senhor pelo sertanejo.
ando devagar porque já tive pressa. Então o que eu quero que a gente olhe hoje é fazendo essa autoanálise da nossa vida, para que a nossa confiança no Senhor, ela esteja de uma forma tão bonita, que a gente tenha mais leveza do dia a dia, para que a gente possa confiar em Jesus, ipsis liter. E aí, se você puder, abra sua Bíblia no texto mais bonito, para mim, sobre essa questão de como tratar a ansiedade. Mateus capítulo 6, por gentileza. A gente vai ler a partir do 25. Mateus capítulo 6. E eu esqueci de avisar o multimídia. Quem está aí hoje? Me perdoa, mas eu estou com a ARA, tá bom? Eu acho que eu não estou com a NVI. Porque tem uma expressão, pode seguir com se não tiver, não tem problema, eu vou até explicar, que é justamente no primeiro versículo. NAA, não, eu estou na ARA, sabe? Mas se não der, não tem problema. Vocês vão pegar, porque tem uns detalhes de palavra. Eu gosto muito da NVI, mas já mudou? Vocês são embaçados mesmo, hein? Que é justamente, tá vendo? A NVI, ela tira essa expressão do ansioso. Ela usa a expressão preocupado, que no final dá a mesma coisa, mas é para você entender, até na explicação do texto, o que ele está querendo dizer. Então, o texto diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder eficaz de confrontar as nossas vidas. Queridos, a gente está diante de um texto do famoso Sermão do Monte. Aqui é um texto em um momento onde Jesus está trazendo preciosos ensinos aos discípulos. Jesus está tentando nesse trecho dar orientações sobre muitas coisas, mas nesse trecho específico é sobre a ansiedade, é sobre os discípulos não se preocuparem, e aqui Jesus já está falando porque sabia que eles passariam por essas preocupações no futuro. E se você se lembrar daquela pregação que eu fiz, deve ter uns 3 meses, lembra que Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, depois ele entra no barco. Qual que é a primeira preocupação dos discípulos? O que comeremos? Ou seja, Jesus ele sabe que ele está andando com um ser humano, com gente que tem essas fraquezas, a da preocupação futura. E aqui, de forma especial, olha que interessante, Jesus está tratando a preocupação financeira. E por que a gente sabe que é preocupação financeira? Simples. Se você tiver com a Bíblia aberta ainda, dá uma olhadinha no 24, que interessante. A gente começou do 25, que é a perícope da preocupação, mas no 24, Jesus está instruindo eles sobre dinheiro e diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus já está trazendo para o coração deles aqui é que eles ele precisava tratar sobre eles diretamente esse assunto, ansiedade, baseado em preocupações financeiras, em posses e em tudo mais que a vida poderia complicar. E por que Jesus está tratando isso com os discípulos? Porque os seus discípulos são homens de carne e osso, que vivem dilemas igual todo mundo.
Então o que Jesus está dando aqui é uma aula, irmãos. E aí, tem pregação que eu preciso ser muito sincero com você, que eu tenho que lutar todos os dias para viver esse texto. Porque eu queria que você imaginasse a cena. Se você não entra na cena, porque quando você entra na cena fica mais bonito. Eles já estão andando com Jesus que é todo poderoso. Eles já estão vendo que de Jesus, aquilo que ele ordena acontece, Felipe. Aquilo que ele fala, uou! É o Jesus que multiplica, é o Jesus que cura, é o Jesus que faz e que acontece. Mas no ensino, Jesus está deixando claro que eles não podem confundir a imagem daquilo que ele é. Porque pensa comigo, tem que entrar no coração de um discípulo agora. Quem andava com Jesus pensava em passar dificuldade? Não. Pô, tem cenas que o cara está fazendo coisas que dificilmente a gente não vai ter o que comer. Dificilmente a gente não vai ter poder para resolver a situação. Porque Jesus está preparando eles já para o fim. Porque Jesus está preparando eles para entender que a moral dessa vida cristã não é sobre esse poder que resolve tudo, mas é sobre a confiança de que Ele está com a gente em tudo. Então a gente está num texto que é a coisa mais linda do mundo. Só que aqui, Jesus não faz apenas esse diagnóstico, mas Ele também traz a cura. Ele traz a resposta para que aquela ansiedade pudesse ser vencida. E aqui, irmãos, é evidente que eu vou tratar as respostas baseadas no texto. Mas deixa eu reforçar o que eu falei há 2 domingos atrás. Porque a gente nunca sabe quem está com a gente pela primeira vez. Nós acreditamos muito nessa igreja, que dentre a graça comum, Deus deu para cuidar da gente psicólogos. Amém, igreja? Aqui tem um monte de psicólogo, né? Quem é psicólogo aí? Levanta a mão. Olha aí. Está precisando de ajuda? Já tem gente para pedir ajuda. Deus deu na graça comum psiquiatras. Acho que psiquiatra a gente não tem nenhum ainda, né? Tem? Algum psiquiatra entre nós? Está até com medo de levantar a mão, né? Vai sair daqui hoje com 600 clientes, tranquilo. A gente acredita pela graça comum que tomar remédio não é problema. Amém, igreja? Não é problema. Um ansiolítico de vez em quando, mas assim, pelo médico. Eu tomei o fraquinho, como era o nome? Fluoxetina, é isso? Tomei fluoxetina um tempo, resolveu nada, mas tomei. Então, o que eu quero que você entenda é que baseado naquilo que Jesus deixou para nós, na forma que Jesus cuida de nós, existe um caminho para que a gente possa tratar a nossa ansiedade e para que a gente possa viver uma vida na integralidade. Irmãos, uma das minhas preocupações é que a gente viva tudo aquilo que o Senhor tem para a gente viver. E eu vou repetir uma coisa que eu falei de manhã. Para que isso não aconteça, a culpa é toda nossa. Porque a parte dele já foi dada. Jesus não quer que a gente seja um estressado. Amém, queridos? Jesus não quer que a gente fique tirando racha na rua. Amém? Nem que a gente atravesse correndo para morrer atropelado. E eu sempre penso no motorista, sabia, nessa cena? Porque eu penso, imagina só eu, o farol abre, não olho, passa alguém e eu atropelo. Imagina eu preso, gordo. Cadeia tudo lotada, chega eu. Vai dormir aonde? Não tem lugar, em pé. Então o que eu quero é que a gente viva a essência da vida. Não que não tenhamos preocupações, mas que Jesus participe de todas elas. E que a gente saiba aproveitar o hoje de uma forma incrível, confiando naquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque é nesse Deus que a gente crê. Sim ou não? Muito. Então a primeira coisa que eu quero te dizer baseado nesse texto, de como vencer a ansiedade. E a primeira coisa é percebendo que a ansiedade gera em nós uma mente distraída. Olha que interessante o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aqui, irmãos, a raiz da expressão ansiedade aqui no grego, é uma palavra chamada merima. E essa palavra, ela quer dizer, a ideia que ela dá são duas. A primeira é de divisão, mas a segunda é uma ideia de distração. No grego, ele está dizendo assim, ó, cuidado, a raiz é assim, ó, para que você não fique distraído pela vida. Cuidado para que você não fique distraído com a jornada. Seria mais ou menos assim, não andem distraídos em vossa vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o que vestir. A vida e o corpo são mais importantes do que os alimentos e as vestes.
É como se Jesus estivesse dizendo para a gente que a ansiedade, ela tem um poder de tirar da gente o foco daquilo que realmente importa. E aí lembre-se disso em nome de Jesus. Toda ansiedade é um excesso de futuro que rouba da gente a alegria do presente. Toda. Então tem horas, irmãos, que a gente está deixando de curtir agora, porque a nossa cabeça está onde? Daqui a um mês. E são vários os assuntos. Um emprego, uma promessa, por exemplo, de uma promoção, uma doença, exame. Quer ver uma coisa que tira a nossa paz? Um exame. É ou não é? Você está desconfiado. E essas coisas podiam ser mais rápidas, não podiam? O médico chega e fala assim, pode ser câncer. Isso não é coisa que fala, velho. Então, como pode ser câncer, vamos pedir um exame e ele fica pronto em 15 dias. Acabou a vida. Não é assim? E aí olha o poder da ansiedade. Ele disse, pode ser câncer. Ele não disse é. Só que a gente já começa a sofrer automaticamente como se fosse. Se for, você sofreu 2 vezes. E se não for, sofreu à toa. Então percebe que a distração que a ansiedade gera é roubar da gente a alegria de estar aqui agora. Você percebeu que você está aqui agora? Você está aqui agora, aliás? Não, beleza, 2 pessoas. Já está ansioso. Amanhã não existe, querido. O que Jesus está tentando dizer para a gente é, cuidado para não perder o foco da jornada. E aí, meus irmãos, pense comigo, mente distraída muda foco de prioridade. Mente distraída com o futuro gera angústia sobre coisas inexistentes. E a gente vai vivendo meio embolado. Isso abala a nossa fé. E é aqui que o bicho pega. Por quê? Olha que interessante, você está frequentando uma igreja. A ansiedade pode roubar de você a atenção em algo que está sendo ministrado, porque teu coração foi roubado por ela. Não é incrível isso? Percebe como o que o Senhor quer é que a gente esteja com a mente e o coração alinhado com Ele? Porque senão, a gente perde. A ansiedade rouba de você, por exemplo, a alegria de cuidar dos filhos, de viver o agora. Por quê? Porque quando a gente está muito ansioso, a gente tem respostas para dizer, não, agora não. Não, estou sem cabeça para isso. É assim ou não é? Agora quer ver uma outra que, em nome de Jesus, não faça isso mais? E eu falei recentemente sobre essa. Gente, para com essa mania de preciso te contar uma coisa. Desgraça, quer contar? Conta, filho. Não, vamos ser sinceros. E quando vem por mensagem? E geralmente vem como? Graça e paz, tudo bem? Bem e você? Estou bem, mas preciso te contar uma coisa. Se começou, termina, miséria. Por quê? Porque agora só quem é ansioso vai me entender. A gente nunca imagina que é uma bênção. É ou não é ansiosos? Ouça esse coral de ansiosos, a gente sofre. A minha mãe tinha essa mania, meu pai lembra. Aí teve uma época que, eu não lembro nem qual era o motivo, que a gente sabia que minha mãe estava passando por um tratamento de saúde, e ela mandou assim, preciso te contar um negócio. Falei, conta, ela falou, pessoalmente. Quem é filho sabe, o que você pensa? Câncer, vai morrer, deu errado. Aí eu fico assim, não, pessoalmente não. Pode ser por vídeo. Por quê? Porque até o dia que eu for ver a minha mãe, já estou roubado de mim mesmo. Eu já não aproveito nada. Por quê? Porque aí eu venho para a igreja, o culto está rolando, o Tiago está cantando. E eu estou assim, será que minha mãe está com câncer? Será que minha mãe vai morrer? Não, e vai, todo mundo vai morrer. Mas eu paro de viver distraído com possibilidades. A culpa é da minha mãe? É. Mas ela também é minha. Por quê? Porque na tendência da ansiedade, eu sempre espero o pior e deixo que a minha mente seja roubada por aquilo que não existe. Porque ainda que fosse, estou com câncer, não tenho direito de ficar ansioso com isso. Então percebe o que Jesus está dizendo? Meus filhos estão se preocupando com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. E o que Jesus está querendo dizer é assim, mais importante do que isso é a tua vida. Casalzinho grávido aqui. Dá ansiedade. Vou dar uma dica, não assista jornal. Porque quem vai ter filho, a tendência é que o nosso medo aumente. A gente só percebe que o mundo é mau quando sabe que vai ter filho, é ou não é? Porque a gente vive bem. Falou a palavra gravidez, aí você... E aí tem crente que gosta também, né? Tá grávida, vai ver da Atena. Não dá, lindo. Não dá.
que lá morre todo mundo, morre o pai, morre a mãe, morre o filho, é linha com cerol, é criança que pulou vai morrer. Aí você já fica como? E eu vou ter filho. Não cai nessa. Não cai nessa. Por quê? Porque senão a gente perde inclusive a alegria. Vou te contar uma aqui da minha casa, que vocês já passaram. Quando engravidamos de Helena, irmãos, e ó que Ellen é a pessoa mais serena que eu já conheci na minha vida. Ellen não tem ansiedade de nada, Ellen não tem medo de nada. Ellen, um avião está caindo, ela está orando e louvando, se for para morrer, morre, tudo aqui se dane. Acabou o combustível, dorme no carro, ela não liga para nada. Nada, eu nunca vi nada igual. Eu falo, amor, você não se preocupa? Deus cuida, deixa rolar. Tipo assim, minha mãe teve infarto, que pena. Tem pão de queijo? Qual pão de queijo? Ela é assim. Mas, gravidez da Helena, olha como é a vida. E ela é assim mesmo, pode perguntar para minha família. Ela é de boa. Irmãos, eu juro para vocês, eu acho que às vezes vocês acham que eu minto até. Porque quando a gente estava voltando naquele voo, e não é brincadeira, que o comandante avisou, estamos tentando voltar porque a aeronave quebrou, que todo mundo começou a se abraçar e chorar, todo mundo tenso. E ela me olhou e falou assim, vou comprar M&M's, que bom que está voltando. Eu falei, você não existe. Eu falei, se você olhar para trás, tem mãe chorando, abraçando o filho. Ela falou, vai morrer quando tiver que morrer, eu vou comprar M&M's. E comprou e calou minha boca. Essa é a Ellen. Mas olha que interessante, quando a gente engravida pela primeira vez de Helena, duas amigas de Ellen do banco, duas, né amor? Tinham perdido o bebê na gestação, naquele período que é o período mais drástico, os primeiros 3 meses. Duas. E aí eu comecei a perceber que, quando a gente descobriu a gravidez, a gente comemorou naquela emoção de, tá grávida, foi uma novela. Aí mostramos para os pais, filmamos tudo. Passou esse período aí de 2 dias, o semblante de Ellen caiu. E a gente tenta não ser direto. Falei, deixa eu passar mais um dia, né? E ela meio triste, eu falei assim, rapaz, será que Ellen não queria ser mãe e eu forcei a barra? Porque eu não ia pensar, né? Será que o pai é outro? Porque eu também não sou tão retardado assim. Aí quem ia ficar tenso era eu. Aí eu tive que tomar uma coragem e chamei ela para essa conversa. Falei, amor, eu não estou entendendo muito bem assim, mas na minha cabeça, vai vendo, Gabi, eu estou achando que você está triste. Você não queria ser mãe agora? Você não queria ser mãe de um filho meu? Quem está pegando? Aí ela chegou e falou assim, eu tenho medo, porque 2 amigas do banco perderam o filho nos primeiros 3 meses. A ansiedade da história que ela ouviu roubou toda a alegria dos primeiros 3 meses. E aí eu tive que assumir o papel de Ellen no casal e falei assim, amor, quantos casais engravidaram e o filho nasceu? Olha que interessante a nossa cabeça. 2 perderam, mas quantos naquela mesma época o filho nasceu? Irmãos, uma penca. Mas ela não conseguiu se livrar da ansiedade. E aí quem já engravidou aqui sabe, tem hora que a mulher tem um vazamento de sangue, nada demais às vezes. Mas tudo para ela era uma tensão. Porque aquela ansiedade do medo de dar errado, de algo que não existia, roubou do coração dela a alegria de aproveitar o momento que a gente estava vivendo. É isso que Jesus está dizendo que a ansiedade faz. Ele está roubando a tua mente. E olha que interessante, na segunda gravidez foi de boa, ela não teve isso. Mas aquilo que ela perdeu na primeira não volta mais. Entendeu aonde eu quero chegar com o que a ansiedade causa nessa distração? É de roubar de nós aquilo que não volta mais atrás, porque o tempo, uma vez que passou, já era. Aquilo que eu falei sobre o tempo já passou e já foi, não volta mais. Ou a gente começa a abrir os olhos sobre isso, ou a gente não vai conseguir vencer a ansiedade. Amém, queridos? E a segunda coisa de como eu venço a ansiedade é percebendo que Deus é tão poderoso e é nosso Pai, e Ele conhece todas as nossas necessidades. E aí o texto fica lindo. Aí você vai do 26 ao 32, aqui é poético, né? Observai as aves do céu. Imagina essa cena, Jesus te contando, você sentado no monte. Elas não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um tempo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que veste? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Que texto lindo, irmão. Aqui, Jesus usa o exemplo da ave, do lírio, da erva do campo, e deixando claro que Deus cuida, e elas nem precisam se preocupar com nada. Imagine a gente que Ele chama de filho. Se Deus cuida com detalhe da planta, imagina da gente. E eu sei que é difícil, mas o que a gente precisa entender aqui é que a gente vence a ansiedade quando a gente confia em Deus, e a fé é o melhor antídoto que existe para combater uma ansiedade. E ponto. Você tem que olhar para esse texto e começar a perceber que Deus nos conhece e nos ama. E enquanto Pai, Ele sabe os detalhes daquilo que a gente precisa. Ele sabe exatamente o que a gente necessita. E Ele sabe, inclusive, o que é melhor para nós. Se pedirmos pão, Ele nos dará pedra. Se pedirmos peixe, Ele nos dará uma cobra. Não! Nele nós existimos, nele nós vivemos. Ele é o Deus que criou e que mantém a vida. Ele nos protege, nos livra, nos guarda. Ele nos sustenta. E conhece todas as nossas necessidades. Agora, por que dizer que Ele conhece as nossas necessidades não resolve muita coisa? Simples. Porque a gente entende que tem que ser suprido da forma que a gente quer que Ele supra. E é aqui que o bicho pega. Puf. Enquanto pai, eu sei o que o Benício precisa. E não é o que ele quer que eu dou. Certo? Pelo Benício, ele viveria de batata frita, hambúrguer e churrasco. Não tomaria banho todo dia. Escovar os dentes, então, é uma luta. Escola não precisa. E ele seria feliz, sim ou não? Seria. Mas enquanto pai, eu preciso ensinar a importância de beber água, comer legumes, comer verdura, ler, estudar, escovar os dentes e tomar banho. O que a gente precisa entender quando a gente fala que Deus supre, é que aquilo que a gente precisa não vai faltar. O problema é que às vezes a gente quer fazer a lista de compras. Somos nós que queremos fazer a lista de entrega daquilo que Deus tem que dar para a gente. Nós queremos que Deus supra a necessidade, fazendo com que seja tudo de acordo com o nosso querer. Não, não, não. Faltou o alimento hoje? Não faltou. Dê glória a Deus. Ah, mas não era o que eu queria comer. Mas comeu? Dê glória a Deus. Ah, mas o meu emprego poderia ser melhor. Está trabalhando? Dê glória a Deus. Ah, mas a gente sempre vai ter um a mais. Mas quando a gente olha para Deus enquanto o Pai que provê, o nosso coração descansa de qualquer dor do futuro. E aí é muito louco, né? Aí a gente tem que ter amigo missionário para entender o que é isso. Meu irmão, só quem tem amigo missionário, daqueles caras que diz assim, não pastor, eu nem sei o que eu vou comer amanhã, porque eu não tenho dinheiro, mas Deus provê. Meu irmão, a gente às vezes está com a despensa cheia, mas não tem o que a gente quer, não é, Anny? Ah, não sei o quê. O cara, ele não tem nada. Eu lembro daquela história do rapaz que tinha o orfanato. Aquela história é maravilhosa. Já ouviu, Orlando? Pai da Keren, lembra da Keren lá do pastor Tércio? Ele tinha um orfanato, irmãos, com um monte de criança. História que só crente consegue dar glória a Deus. Quem não é crente acha que a gente é louco. E aí acabou a comida do orfanato. Sabe, jantaram, acabou tudo. Tudo. Job, não tinha o que tomar no café da manhã. E aquele cara era crente, se não me engano ele era até pastor, e liderava o orfanato. O que ele foi fazer? Ele viu esse texto aqui, ele se ajoelhou e falou assim, Senhor, esse negócio aqui é teu, tá bom? Eu sei que o Senhor sabe, mas eu estou passando para avisar, olha isso, que acabou a comida. E as crianças, Senhor, vão acordar com fome, mas isso aqui é teu, não é meu não. Amém. Pega essa. Eu amo ser crente, cara. De madrugada ele está dormindo, toca a campainha. Aí o cara bate e fala assim, tudo bem? Ô rapaz, você que é o líder do orfanato aqui e tal, da casa? Sou.
Rapaz, eu sou entregador da Nestlé. E o caminhão tombou. Deus faz do jeito que Ele quer, não é da nossa conta. O que é para Nestlé um caminhãozinho tombado? Juro, o caminhão tombou. E como eu tenho seguro da carga, para mim nem serve mais porque o cliente não aceita. Você não quer receber toda a carga da Nestlé aí para você, não? A gente não sabe ser crente não, pô. Aí disse que começou a entrar. Ô irmão, na moral, podia ser até umas marquinhas tipo Frutap, Frutalup, Frimeza. Mas Deus mandou foi Nestlé, querido. Olha, imagina, aí disse que o cara começou a entrar, irmão. Danone, e não sei o quê. Leite moça. Essa é oração forte. Se eu sou o dono do orfanato, café da manhã, eu já ia pegar um leite moça aqui e falar, vai. Ainda cantando, vou passando pela prova, dando glória a Deus. E a gente tem que ouvir às vezes essas histórias, sabe por quê? Porque tem hora que Deus está provendo assim na nossa vida, só que tudo que a gente tem é reclamação, porque não é o que a gente quer. E aí o bicho pega. Mas Deus, enquanto Pai, vai prover o que você precisa para que a ansiedade não faça parte da tua jornada. É Ele quem tem a provisão da tua vida, querido. Porque Pai quer o bem do filho. Então perceba, em nome de Jesus, esse pensamento, às vezes equivocado e errado, de não ser do nosso jeito, mas é Ele quem supre da forma dEle. É do jeito dEle. Eu já te falei isso aqui, a gente tem ensinado as nossas crianças lá em casa a dar graças a Deus em tudo. Inclusive, às vezes até fazendo teste. Ou às vezes é porque está sem dinheiro mesmo. Porque tem hora, irmão, que tem pão, manteiga e o café com leite ou Toddy. E não importa se é isso ou muita coisa, ninguém rela naquilo sem agradecer ao Senhor pela bênção da comida. E eles estão acostumados. E não estão nem aí. Claro, como criança, de vez em quando fala, mãe, tem um Danone? Não. Tanto é que agora o Benício aprendeu a resposta que a mãe dá. Geralmente ele fala assim, mãe, acabou o Danone? Aí ela fala assim, acabou, eu vou pôr na lista. Agora ele mesmo fala, mãe, acabou o Danone, põe na lista. Percebe? Esse Deus que é pai, esse Deus que cuida do campo, não vai cuidar de você, meu filho? Vai. É que tem hora que o nosso modo pidão está muito acionado. Meu irmão, eu fui pastor de favela. É sério. O povo de lá tem uma fé que a gente não está ligado, cara. Você sabe, eu já te falei isso aqui várias vezes. Só tenho como testemunha minha esposa. A gente cansou de louvar do lado de gente que não tinha o que comer, cara. Quantas vezes Deus não incomodou um de nós dois para pressionar alguém e falar assim, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem mesmo? E a pessoa depois do culto, irmãos, que já orou, já louvou, dizendo assim, tá tudo bem, pastor, eu só não tenho mais leite para as crianças. E aí você acha que eu só perguntei para orar? Não, porque quantas vezes a gente não conseguiu tentar ser essa resposta, de sair de fininho, sem ninguém ver, ir no mercado e comprar uma caixa de leite, comprar biscoito e falar assim, Deus está cuidando de você. Porque enquanto Pai, Ele vai cuidar para que a gente seja suprido. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesse segundo ponto. Está na hora da gente orar, para que a gente também seja parte da resposta que o necessitado precisa. Aleluia. Se Deus está te dando muito, é porque muita gente que precisa vai passar pelo teu caminho, não é para você ficar enchendo a burra de dinheiro. Se Deus está te dando muito, é para você ter o privilégio de compartilhar com aquele que não tem nada. Igreja efetiva se preocupa de que se quem está sentado do nosso lado tem o que comer. Nós, por vezes, seremos a resposta daquele que orou, clamando pela provisão do Senhor, porque nós somos representantes desse Deus que cuida, que ama e que guarda os seus. Amém, igreja? Então fique atento. Se preocupe com o outro. Se preocupe com o próximo. Se preocupe se a comida está chegando na mesa de todo mundo, para que o nosso Deus seja glorificado. E a terceira e última coisa de como vencer a ansiedade, entendendo que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. E esse texto que é o mais famoso. Mas ao mesmo tempo que é o mais famoso, acho que a gente não percebe. Porque o 33 diz assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar. Percebe? Não é sobre ansiedade, mas é buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas o quê? Olha que interessante. Todas estas coisas. Que coisas? Roupa, comida, aquilo que você precisa. Ei, busque o reino de Deus, que aquilo que você precisa vai ser acrescentado na tua jornada.
E aí, irmãos, é muito louco. Por quê? Porque aqui nós temos uma ordem e uma promessa. E a ordem é sobre buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus em nossos corações, em primeiro lugar. E aí, meu irmão, buscar o reino não é sobre ser pastor, padre, monge, cantor. Não, não é isso não. É sobre viver a intensidade do reino todos os dias da nossa vida. Nós somos desafiados a buscar o governo, o domínio de Cristo em nós, todos os dias, no casamento, no lar, na família, no profissional, no lazer. É buscar o reino de Deus e a justiça em tudo, porque aí depois disso, vem a promessa. Às vezes a gente quer inverter a ordem. Paga a promessa aí para que eu te busque. Ai, não dá. É busque, eu acrescento. É por isso que Deus, enquanto Pai, a minha teologia vai mudando de acordo com o tempo e com a maturidade, né? Deus trabalha de uma forma muito bonita, de forma especial na vida daqueles que nele esperam. E hoje eu acho que Deus tem sim carinho especial com pessoas diferentes. E nada me tira isso da cabeça, sabe por quê? Porque tem gente sendo intensa. Esse cara do orfanato só viveu isso, sabe por quê? Porque ele abandonou tudo aquilo que ele era para cuidar de gente, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A provisão vem. Lembra do documentário que eu comentei, vocês assistiram? Uma fé não fingida? É top ou não é? Não, fala sério. Lembra da senhorinha? Vocês viram a cena do cachorro? Lembraram de mim quando viram a cena do cachorro? Não era lindo? Senhor, meu filho vai acordar. Meu irmão, a mulher era crente de um jeito. Quem não assistiu ainda esse documentário? A maioria. Eu vou contar só um spoilerzinho, você me permite? Mas eu vou contar do mesmo jeito. O documentário é sobre pessoas simples, sabe, simples, que tem uma fé linda. E uma das senhorinhas que tem essa vida linda, do documentário, ela ora para Deus dizendo que o filho ia acordar e não tinha o que comer. Pega essa intimidade com Deus aqui, irmão. E quando ela termina de orar, entra o cachorro na casa dela. Que era o cachorro da casa, evidente. O cachorro abre a boca e sai um bolo de nota de dinheiro. E ela pega aquilo e fala, obrigado, Jesus, e compra a comida do filho. Meu irmão, Deus conhece o nosso coração adorador. Deus conhece. Agora, quando a gente inverte a ordem, a gente não quer saber de buscar o reino de Deus, mas quer que Ele acrescente um monte de coisa. Não, eu vou te buscar se der tempo. Ou melhor, para eu te buscar, acrescente-me o que o Senhor tem. Aí fica fácil, pô. Aquilo que a gente gosta de falar, dizer que é crente com um carrão, com a conta cheia de dinheiro, mas é fácil. Eu quero ver na necessidade onde está a tua fé. Eu quero ver quando a gente abre a despensa e vê que o restinho do arroz é o que tem. Eu quero ver quando a gente olha para o extrato e por estar muito tempo desempregado, está acabando o que a gente tinha de reserva. O que o Senhor está dizendo é que para aqueles que buscam o reino, a justiça, que se entregaram verdadeiramente, Ele vai suprir tudo aquilo que a gente precisa. Só que, irmão, deixa eu te lembrar uma coisa. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe exatamente se a gente está tentando enganar Ele ou tentando fazer barganha. Deus não precisa de barganha. O combinado é simples. A gente entrega o coração porque Ele já nos deu a salvação e o restante Ele vai suprir de acordo com a necessidade. E ponto. Lembra que eu comentei uma vez que eu gosto de crente raiz, porque crente raiz, ele celebra qualquer bênção. Não é assim? O crente raiz, ele comprou um carro, sei lá, o carro é 98. A ar, ele não quer saber. É a bênção que Deus deu para ele. Crente raiz, quando o bilhete único está cheio, ele fala, tem o bilhete único para ir para a igreja. O crente raiz, quando ele vai fazer um churrasquinho melhor, que ele compra uma carnezinha melhor, ele vibra. E a carne melhor é contra filé, coisa que você come todo dia. O crente raiz, ele dá glória a Deus por um negocinho. Aí às vezes a gente tem tudo, está ansioso com o que não existe, porque no nosso coração egoísta, a gente luta só para ganhar e ter. E o restante? E desse jeito, a ansiedade vai roubando a alegria do viver das nossas vidas. O convite de Jesus não é para que a gente seja rico, é para que a gente tenha paz, é para que a gente tenha vida. Jesus não convidou a gente para se juntar aqui e daqui a pouco encher esse estacionamento de carro de 400 mil. Não. Jesus chamou a gente para se comprar carro da carona. Jesus chamou a gente para que com carro a gente está feliz, mas sem carro a gente está na bênção.
Jesus chamou a gente para que a gente olhe para tudo aquilo que Ele nos deu e terminar o dia dizendo: ô Jesus, obrigado aí, viu? Ô Jesus, obrigado por essa cobertinha aqui, tá top essa noite aqui em casa. Ô Jesus, que legal querer comer um pão com ovo, hein, Marcão, de manhã. Hein? Não, aqui só quem é raiz, tá ligado? Pão com ovo, e como a gente gosta de colesterol, um pouquinho de manteiga ainda para deixar bem gorduroso. Sabe que aí o ovo vai bater, vai derreter, aí você fecha ele cascudinho, pega um copinho de café. Hein, Orlando? Lá no sítio. Aí você toma e fala assim: Jesus, Mas não, a ansiedade tem roubado da gente a alegria daquilo que Ele já tem dado. Ela tem gerado na gente um coração de pedinte. E aí você vai ver, por exemplo, o que Thalita vai viver a partir de sexta. Esse meu amigo, cara da Angola, ele me contou uma das histórias, aí não é história do sobrenatural não, mas na Angola é muito comum as famílias terem muitos filhos. E ele tinha muitos irmãos. O pai dele fez 58 filhos. Ele tem 57 irmãos com umas 10, 12 mulheres. Mas dos que moravam com ele, era ele, a mãe e mais 7. E ele contou para mim uma vez e falou assim: pastorzão, na Angola a gente às vezes luta para conseguir um prato de comida. E aí ele me disse que todo mundo saía atrás de comida, gente. Todo mundo. Geralmente eles protegiam a mãe. Aí ele falou que ele lembra da cena. Isso aqui eu não estou te contando o que eu li. Eu conversei com ele, ele é meu amigo até hoje. E ele falou: pastor, do nada passa um cara e me dá de presente uma marmita. Meu irmão, sabe o que ele fez com a marmita? Colocou numa sacola e guardou, porque em casa ninguém tinha. Uma marmita para mim não, é uma marmita para 7. E ele falou que lembra da alegria da família dele. Quando ele chegou, ele falou assim: ninguém conseguiu nada, eu consegui uma marmita. E ele falou que lembra da cena de cada um pegando a colher e dividindo. Só que antes de comer: obrigado, Jesus, porque a provisão chegou na nossa casa hoje. Essa é a fé que faz com que a gente entenda: Ele vai prover o que a gente precisa. Apenas confie. Toda depressão, excesso de passado. Toda ansiedade, excesso de futuro. E ambos têm poder de roubar da gente a alegria do presente, do agora, do já. Vai para casa agora, agradece o que tem lá, pô. Eu sei que a gente às vezes quer comer uma pizza, não é assim? Mas não tem. E se tiver, para de pedir a de mussarela e falar: mas eu queria. Pega de mussarela e come. E quando tiver dinheiro, pede de catupiry. E quando tiver mais dinheiro ainda, pede 2 pizzas. E quando tiver com muito dinheiro, põe uma em cima da outra para envergonhar o diabo. Mas não permita que esse excesso de o que vai ser da nossa vida roube de nós a alegria de viver isso que Jesus deu pra gente. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu queria orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Quero orar por você que está cansado com o futuro. Quero orar por você que talvez esteja aí frustrado com empresa, emprego, falta de dinheiro. O que vai ser da minha vida? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser de sei lá o quê? Meu aluguel, a casa própria, o que tem roubado a tua paz? Eu quero orar por você que não tem visto com detalhes as bênçãos que o Senhor tem derramado. Mas eu também quero orar por você que está cansado, porque a ansiedade está roubando a alegria do viver, sabe? Eu quero orar por você que está esperando o exame, para que Deus te dê paz. E se for a resposta que você não quer, a gente vai junto nisso aí. E se for a resposta que a gente está esperando, a gente vai vibrar por isso aí, mas sofrer por antecedência só vai te machucar mais. Quero orar por você que já não está mais acreditando no casamento, está preocupado com a saúde do filho, com a vida. Quero orar por você que está, sabe, a fé está abalada, está arrebentada. Quero orar por você que tem esquecido que Deus é Pai. E meu irmão, Deus gera propósito em tudo. Até a tua empresa que faliu um dia vai ser testemunho para muita gente se converter. Até o resultado ruim do exame pode ser que você seja igual o Tiago, que domingo passado veio aqui e contou o milagre que Deus fez na vida dele. E pode ser que dê errado também, viu? Mas se ele estiver junto, ainda que dê errado, já deu certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero orar por você que está pensando muito amanhã e não está vivendo agora. Talvez as últimas notícias foram horríveis, mas tenha calma.
Vamos devagarzinho. Vamos cuidando um do outro. Vamos sendo a resposta de Jesus. E quem está bem, cuida de quem está mal. E quem está mal, pede ajuda. Mas eu queria te dar esse tempo. Eu preciso que você ore. Eu preciso que você fale com o Senhor. Porque só você sabe o que você está sentindo. Quero te dar um tempinho aí. Enquanto a gente ouve um pedaço de uma canção, fale com o Senhor. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver e venha o que vier, irás prover de novo. Ele vai prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Ele vai prover de novo. E aí, enquanto você está com seus olhos fechados, eu preciso muito orar por você, mas tem algumas coisas no meu coração. Eu queria chamar o Orlando aqui em cima para me ajudar num negócio. Não abre teu olho agora não, confia em mim, confia em mim. Não abre teu olho agora não. Quando você está aí orando, você sabe aonde está pegando. Você sabe aonde a ansiedade pode estar derrubando. Você sabe qual que é o assunto do futuro que está roubando a alegria do hoje. Talvez você estava no automático até entrar aqui nesse culto. Nem percebeu que foi mais um domingo em família. Talvez você nem percebeu que está na mesa do almoço, estava na mesa do almoço hoje, todo mundo que você ama. E aí, a minha luta e a minha oração é para que você não perceba isso tarde. A minha luta e a minha oração é para que a ansiedade não roube de você esse momento especial do agora. Lembrando que ainda que esteja difícil, Ele vai prover de novo. De novo. Então se você está cansado, se você está triste, ansioso, preocupado é a palavra, se você está distraído, o futuro está batendo forte todo dia, o que vai ser daquilo, a empresa, o exame, a vida, o casamento, o filho, esquecendo que Deus é Pai e cuida de você. Mas nessa noite está querendo fazer oração dizendo: Senhor, eu vou entregar tudo, eu vou confiar tudo e eu vou lutar para que a ansiedade não roube mais a alegria do viver. Se tem sido essa sua oração, me dá um sinalzinho com a tua mão que eu vou orar por você essa noite. Tem alguém aqui? Amém? Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém? Pode abaixar, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Acabei de ver ali, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor há de prover sobre a tua vida tudo aquilo que você precisa. E aí, deixa eu te pedir o que eu sempre peço. Não quero que você vá embora sem sair daqui recebendo uma oração. Você que levantou a mão, corre aqui na frente para eu orar por você rapidinho. Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente rapidinho, não demora não. Isso. Pode vir, confia. A gente só quer orar por você para que Ele cuide do teu coração, para que Ele não roube de você a alegria do viver. A gente quer orar por você, sabe por quê? Porque Deus quer curar você dessa ansiedade, porque Ele quer gerar em você novos sonhos, porque Ele quer gerar em você a intensidade do viver, porque Ele quer gerar em você a alegria de acordar amanhã feliz. Ele quer gerar em você de volta aqueles sonhos, aqueles planos, aqueles projetos. Ele não quer que nada roube isso de você, em nome de Jesus. Você que está sentado, que está bem, que está feliz, tem um monte de gente aqui na frente precisando do teu abraço. Tem um monte de gente esperando aqui você vir aqui orar por ele. Saia do seu lugar, escolha alguém aqui na frente, ore por eles.
porque Deus vai prover de novo. E em nome de Jesus, a minha oração é que Ele use a gente para ser fonte de provisão sobre aquele que precisa. Em nome de Jesus, Ele vai prover de novo. Ele vai prover de novo. Mas continua, você que está no seu lugar, por favor, continue com seus olhos fechados, porque eu preciso fazer uma última coisa. Uma última coisa. Fecha o olho aí, todo mundo. E agora todo mundo mesmo. Quem está trabalhando, fecha o olho. Deixa eu e o Orlando de olho aberto agora, por favor. Feche seus olhos, você que está sentado. Você que está aqui na frente também. Ouve aqui o que eu vou te dizer. Eu preciso muito que você me ouça. Ouve aqui o que eu tenho para dizer. Talvez você faz parte desse time que entrou aqui nessa noite e clamou pela provisão do Senhor, porque talvez você não tenha o que comer essa noite. Talvez você chegou aqui pensando, eu vim aqui adorar ao Senhor, mas eu nem sei qual que vai ser o meu café da manhã de amanhã. E por que eu peço para todo mundo fechar o olho? Porque eu não quero constranger ninguém. Eu só quero tentar ser a resposta de Deus enquanto igreja para aqueles que carecem. Mas talvez você entrou aqui hoje desesperado, porque a despensa está acabando. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, Jesus, e aquela provisão não vai chegar não, Jesus. Jesus, eu não tenho o que jantar. Jesus, eu perdi o emprego. Não sei, Jesus, a minha crise financeira fez com que eu não tivesse a provisão do mês. E a gente não consegue resolver aqui a vida do mundo inteiro. Mas talvez a sua a gente consiga, irmão. Te mandar uma cesta, te mandar uma ajuda aí que vai trazer um alívio. Então, além de orar por quem está ansioso, preocupado, eu queria que a gente fosse também a resposta da provisão daqueles que entraram aqui, dizendo, Jesus, eu entrei aqui sem saber se eu ia jantar, sem saber se eu ia tomar café da manhã, mas você não veio aqui à toa, você veio aqui porque existe provisão da parte do Senhor sobre a tua vida. Então, enquanto todo mundo está de olho fechado, para que ninguém se constranja, deixa eu e o Orlando de olho aberto, porque assim ele me ajuda. Se for o teu caso, sem nenhuma vergonha, em nome de Jesus, uma cesta básica, uma ajuda que é emergencial, eu não sei. Talvez o teu filho pediu alguma coisa, hoje você não tinha para dar. E a gente quer ser a resposta de Deus, seu filho. Talvez a tua filha está pedindo pizza tem 3 meses. 3 meses. E não sobra. O Senhor mandou você aqui essa noite para mostrar que aqueles que buscam o reino dEle, as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu sei que não é fácil, mas se for o teu caso, e sem nenhuma vergonha, e aí isso, deixa a câmera ali no Tiago, por favor. Enquanto você está com seu olho fechado. Se for o teu caso, você está precisando de uma ajuda, de uma cesta, de uma provisão, eu queria que você desse um sinal rapidinho com a tua mão, para que no final do culto a gente pudesse te atender. Tem alguém passando por alguma coisa assim? Se tiver, me dá um sinalzinho para que eu possa ver tua mão. Bem alto para que eu possa ver tua mão. Não? Todo mundo provido? Se você tiver com vergonha, no final do culto procura eu ou Orlando e fala qual que é a sua necessidade, que a gente vai dormir muito feliz essa noite, se souber que o teu filho comeu uma pizza que ele queria. A gente vai dormir muito feliz se a gente descobrir que amanhã o teu café da manhã vai estar na mesa. A gente vai dormir feliz se a gente descobrir que estava sem leite, mas vai chegar o leite hoje na tua casa. Você que está aqui na frente com essas pessoas, abraça aí essa galera aí. Ó, tem mais gente aqui, viu? Se você puder sair do seu lugar e vir orar aqui, divide aí os horários. Ó, fecha aqui, fica de pé no seu lugar pra gente orar. Vamos orar? Dá pra cantar esse refrão de novo? Da música que vocês estavam cantando? Temer por quê, né? Pode começar orando aí no seu lugar. Eu queria que você ouvisse de novo esse refrão. Eu estou, ó.
guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, Haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Senhor, nós te louvamos, Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Senhor. O Senhor continua sendo o Deus da provisão, o Deus que escuta o clamor do seu povo, o Deus que responde às orações daqueles que se prostram, daqueles que se colocam, diante de ti, dizendo: Senhor, não há outro lugar para estar, não há outro lugar para ficar, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos essa noite ao Deus que é o Deus da provisão, o Deus que cuida dos lírios dos campos, o Deus que cuida das aves, é o Deus que cuida da gente. Senhor, que privilégio é sabermos que temos um Pai que nos ama, um Pai que supre as nossas necessidades, um Pai que nos abraça, um Pai que vem sobre nós com o Espírito e vem tocando as nossas almas, tocando os nossos corações, restaurando sonhos essa noite, Pai, restaurando, Pai, em nome de Jesus, vidas, em nome de Jesus, Pai, onde houve dúvidas, onde houve questionamentos, onde a ansiedade tomou conta, onde preocupações com o amanhã, preocupações com o futuro, vem roubando o presente, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor essa noite, traga paz aos nossos corações, traga esperança, não uma esperança qualquer, mas uma esperança que depositamos no autor e no amado da nossa alma. Senhor, é tudo teu, é tudo para o Senhor. Nós estamos aqui com os nossos corações quebrantados, prostrados diante do senhorio do Senhor. Ó Jesus, nós declaramos que tudo é teu, a nossa vida é tua, tudo é do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Toca nesse pai de família, nessa mãe, nesse filho, Pai, nessa pessoa que essa noite clama a tua presença. O Senhor continua sendo um Deus que responde orações. Que possamos, Jesus, ouvir testemunhos e ouvir daquilo que o Senhor fez e fará na vida de todos aqueles que têm se colocado diante do Senhor. E o Senhor continua sendo um Deus que responde às nossas orações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Nós te adoramos, nós te celebramos e nós te honramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até
de novo. Eu creio em ti. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana, e a gente se encontra pela igreja. Deus abençoe.